Olá! Esse vídeo tem como objetivo a resolução desse exercício sobre vetores em Java. Para isso, vou utilizar a ferramenta Debug do NetBeans. Primeiramente, foi criada a variável estática i, que não pode ser alterada durante a execução. Seu valor não é alterado durante a execução. Essa variável foi criada para definir o tamanho dos vetores durante o exercício. Nesse caso, eu atribuí um i igual a 2. Depois, dois vetores A e B foram criados. Então, a função lerVetor foi chamada e seu resultado foi armazenado no vetor A. A função lerVetor é utilizada para ler os valores para as posições do vetor. Esses valores serão digitados pelo usuário. Para isso, foi criado um laço do tipo for, indo de 0 até o tamanho do vetor, nesse caso, variável i. E nesse for, os valores digitados pelo usuário foram adicionados nas posições de um vetor R, que foi criado dentro do método lerVetor. Observe que essa função retorna um vetor e é igualada a outro vetor, no caso, o vetor A. Esse vetor R, que é usado dentro do método lerVetor, só existe no interior desse método. Ele é um vetor auxiliar que vai ser retornado. Então, vou digitar valores quaisquer. Depois, o método gerarVetor foi chamado, passando como parâmetro o vetor A. O resultado do método gerarVetor foi então armazenado num vetor B. Na função gerarVetor, o mesmo laço for foi criado, mas ao invés do vetor G, também foi criado dentro do módulo. Receber os valores do teclado, digitados pelo usuário, ele é preenchido com os valores de cada posição do vetor A, que foi passado como parâmetro, por 3. Esse módulo também retorna um vetor. Por último, a função imprimirVetor foi chamada passando o vetor B como parâmetro. A função imprimirVetor mostra o conteúdo do vetor na tela. Isso aqui é o conteúdo das duas posições. Além disso, é importante ressaltar que essa opção de passagem de parâmetro, como vimos na função gerarVetor ou na imprimirVetor, dá mais flexibilidade ao módulo, pois podemos aproveitá-lo diversas vezes no mesmo programa para diferentes vetores. O parâmetro da função não define o tamanho do vetor, o que dá também
uma maior flexibilidade, já que podemos passar vetores de qualquer tamanho. Foram definidos o tamanho aqui no começo. Assim, com os valores impressos, podemos ver que os valores das posições do novo vetor são iguais aos valores da posição do vetor A vezes 3. E assim termina o exercício. Obrigado.